Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês conseguem me ouvir? Só mandem um ok no chat, fazendo favor. Beleza. Pessoal, então, boa tarde a todos. Hoje à tarde a gente está no nosso momento de tirar dúvidas. Então, esse momento é focado em vocês tirar dúvidas referente às lives que vocês tiveram, a última, aquela live número 12. Mas caso vocês tenham algumas outras dúvidas também, a gente está aí para auxiliar vocês e tirar as dúvidas nisso aí também. Conforme a gente vai auxiliando vocês nas dúvidas, logo após a gente vai comentando com vocês algumas outras questões referentes à segurança na internet e para que nós consigamos evitar surpresas. Essa surpresa pode ser um aluno de uma outra turma entrando na nossa live, pode ser alguém que descobriu a nossa senha e está usando a nossa senha para criar aulas com os nossos alunos e assim por diante. Então, mandem as perguntas de vocês no chat. Qualquer dúvida que vocês tenham também, caso queiram, podem abrir o microfone para comentar. E aí, conforme vocês vão mandando as perguntas de vocês, a gente vai sanando essas dúvidas de vocês. Caso eu não saiba, eu vou atrás da informação para repassar para vocês depois. Então, desejo a todos nós um bom treinamento. Só vou mutar aqui a minha câmera, para que a gente não tenha travamentos, o mínimo possível de travamento. E aí, agora, a gente está indo no nosso momento de tirar dúvidas. Então, bom treinamento a todos. E agora, estou aguardando as dúvidas e perguntas de vocês.
Pessoal, então a gente vai continuar aqui. Eu só peço para vocês, sempre que vocês tenham dúvidas ou perguntas, aproveitem esse momento o máximo possível, tá? Que aí a gente já consegue auxiliando vocês. Eu vou comentando mais algumas coisas com vocês, tá? Referente a essa parte de segurança digital, para nós tomar cuidado, para que a gente não tenha surpresa numa aula, numa live, ou algo do gênero, que isso aí contribui também para as nossas aulas. Então, se a gente conseguir dar a nossa aula do jeito que a gente planejou, com o mínimo possível de interferência ajustado aos alunos, a gente consegue, dessa forma, evitar qualquer tipo de surpresa. Então, eu vou começar compartilhando minha tela com vocês. Pessoal, então, compartilhando a minha tela com vocês, eu vou conversar um pouco com vocês sobre alguns itens, tá? Alguns temas que têm relação com essa parte de segurança digital. E a primeira coisa que eu vou conversar um pouco com vocês, ou que eu vou perguntar para vocês, e conforme vocês vão tendo as respostas e dúvidas, vocês podem me mandando aí no chat, é a senha de vocês. Como que vocês definem uma senha para uma conta de e-mail ou algo do gênero? Muitas vezes a gente acaba utilizando o quê? Isso, em algumas situações, acontece o pessoal anotar a senha e, por exemplo, deixar escrito no notebook, deixar um adesivo no lado do notebook para lembrar a senha. Então, isso acontece muitas vezes quando a gente não usa diariamente um e-mail, algum recurso, porém a gente está deixando um espaço de vulnerabilidade para alguém descobrir a minha senha. E aí, quando a gente fala nisso, a gente sempre começa falando da senha, e eu vou mandar um site agora aqui para vocês utilizar. Então, eu estou mandando ele para vocês aí no chat, tá? O nome esse site é um site que faz o teste da senha de vocês. O uso dele é algo bem simples, tá? É mais para auxiliar vocês, caso vocês não sabem se a senha de vocês está segura ou não está, e assim por diante. Então, várias ferramentas, de acordo com o e-mail que vocês têm, se é um e-mail do Gmail, se é um e-mail que vocês usam para acessar uma outra conta, se é a senha do notebook de vocês, se é a senha do celular de vocês, esse tipo de coisa, tem requisitos mínimos para que vocês possam criar. Então, por exemplo, nem todas as senhas que vocês vão ter que ter no mínimo 8 caracteres. Em alguns casos, podem ter até menos caracteres do que 8. Nem todos têm que ter uma certa quantidade de letras maiúsculas e minúsculas. Então, essa ferramenta que eu passei para vocês é uma ferramenta que auxilia vocês, caso vocês estão definindo uma senha e vocês estão precisando saber, mas será que a minha senha é segura ou não é? Será que a senha é muito fácil ou não é? Então, essa que é a ideia dessa senha aí. Então, aqui, por exemplo, tá? Se eu colocar minha data aí de nascimento no chat para vocês, tem ali minha data de nascimento. O que acontece? Se eu fosse definir uma senha da seguinte forma, tá? Então, aqui eu estou definindo uma senha. Percebam que ele já comenta para nós que a complexidade dessa senha é boa. Então, olhando assim, pelo que eu digitei, aparentemente a senha é boa. Porém, quando eu venho nessa opção e eu desmarco a opção esconder, eu consigo ver o que eu digitei como senha. E aí, se a gente for olhar, por mais que a ferramenta diz para nós que a complexidade da senha é boa, ou que a pontuação com base na dificuldade de alguém acertar a tua senha de 54%, quando a gente olha qual senha eu digitei, a gente começa a perceber que essa senha seria fácil para alguém utilizar, porque se alguém sabe a data do meu nascimento, a pessoa pode tentar, e a probabilidade dela acertar é alta. Então, essa ferramenta que eu estou passando para vocês, ela serve para que vocês possam testar uma senha que vocês têm. Então, tomar alguns cuidados como dia de nascimento, mês do nascimento, o ano em que nasceu, ou se não, por exemplo, muitas vezes o pessoal coloca dados, por exemplo, do CPF ou do RG. Então, vou colocar uma sequência do meu CPF ou do RG, por exemplo, tá? E aí vocês começam a perceber que se alguém quiser verificar a dificuldade para alguém utilizar a senha de vocês, se eu tenho um simples cadastro de vocês, uma simples folha que eu achei com as informações de vocês, eu consigo testar a senha de vocês e a probabilidade de acertar
é alta. Então, essa ferramenta, utilizem ela, é uma ferramenta bem importante, até é interessante vocês comentar com os alunos de vocês, ou com os pais de alguns alunos, porque em algumas situações os pais que gerenciam a conta de e-mail, para que eles usem ela para auxiliar para que a senha não seja muito fácil. O único cuidado é, não olhem somente esses dois valores aqui, a pontuação e a complexidade, porque eu posso, por exemplo, digitar a minha data de nascimento, e ele diz que é uma senha boa, só que eu sei que é óbvio que se alguém tiver as minhas informações, a pessoa pode testar com a data de nascimento e é fácil para ela acessar. Então, tome cuidado com isso, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou utilizar uma senha aqui. Então, aqui é da mesma forma. A gente olha quanta letra tem aqui. Então, cada ponto que tem aqui seria um caractere. Parece que é uma senha que ninguém vai acertar. Só que quando eu vou olhar que senha que eu estou utilizando, a senha é simples, é Senai Concórdia. Então, se eu estou usando uma conta do Senai e coloco como senha Senai Concórdia, é fácil para as pessoas tentar descobrir essa senha, tá? Então, aqui algumas orientações para vocês, tá? Eu vou criar uma senha agora, tá? Com base em vários fatores aí. Então, por exemplo, sempre lembre, utilize uma letra maiúscula, por exemplo, imaginando, né, como o Senai Concórdia, o Senai do Uruguai, o S de Senai, aí eu posso colocar, por exemplo, o C de Concórdia, seja maiúsculo ou seja minúsculo. Posso colocar, por exemplo, um número, então eu vou colocar aqui o ano atual. Posso colocar alguns caracteres, como um ponto e uma vírgula. Percebam que quando vocês inserem esse tipo de caractere, ponto, vírgula, ou se não, um parênteses ou outro parênteses, a dificuldade da senha aumenta muito mais. Então, porque são coisas que as pessoas têm dificuldade em tentar adivinhar que alguém vai usar isso numa senha. Então, esses caracteres ajudam bastante. Olhem que sem os caracteres, a qualidade dessa senha, a dificuldade dela, é de 44%. Quando eu coloco um parêntese, ela já vai para 60%. Quando eu coloco um ponto e depois uma vírgula, ela já foi para 100%. Então, o fato de eu colocar esses 3 caracteres no final, seja no final, ou, por exemplo, seja no meio da senha, ou em qualquer outro lugar, tá? Eu posso, por exemplo, espalhar ele já deixa com que a senha seja algo mais difícil para alguém acertar. Então, aqui vocês podem usar essa ferramenta, uma ferramenta gratuita, é para vocês pensar nas senhas de vocês. Utilizem ela para verificar qual a pontuação da senha de vocês. E aí, aqui ela informa algumas coisas para vocês, tá? Por exemplo, o número de caracteres. Tem 9 caracteres. Quantas letras maiúsculas? Teve uma. Quantas letras minúsculas? Uma. E aí, aqui embaixo, ele comenta, ele gera como se fosse uma pontuação para vocês. Tudo que é azul é algo excepcional, ou seja, que vocês conseguiram utilizar esses quesitos, tá? E aí, o que ele comenta aqui para mim como aviso é que eu tenho que trabalhar com mais caracteres, tem alguns caracteres repetidos e tem alguns números consecutivos. Então, por exemplo, no 2020, tenho 2 e o 0. Se eu troco aqui para 9, por exemplo, ele já não tem mais a questão dos números repetidos um após o outro, tá? Então, isso aqui já melhora a senha de vocês. Então, essa aqui é uma ferramenta que vocês podem utilizar e verifiquem as senhas de vocês. O que eu vou pedir para vocês agora são 13 horas e 16 minutos. Eu vou pedir para vocês usar esse site agora. Vou mandar o link para vocês de novo. E aí mandar no chat qual a porcentagem que a senha de vocês tem. Que é esse valor que aparece aqui na pontuação. Então, só enviem somente a pontuação que a senha de vocês tem. Não é para mandar a senha de ninguém, somente a pontuação. Então, acessem esse site, façam o uso dele nesse próximo minuto, e aí depois só peguem a pontuação que deu e postem aqui no chat para que nós analisamos de uma forma geral aí qual a pontuação, que talvez vocês achem que a senha de vocês é difícil, e aí ele consegue dar uma pontuação, uma média aí para as senhas de vocês. Então, só utilizem o site, coloquem a senha de vocês aqui, e aí depois mandem no chat a pontuação. Não preciso que todos façam, tá? Só alguns para conhecer a ferramenta.
Pessoal, então continuando aí, tá? Então essa é uma ferramenta que vocês podem utilizar para verificar as senhas de vocês, verificar a questão da pontuação, porém o único cuidado que vocês devem ter é o seguinte: não quer dizer que se a pontuação de vocês for, por exemplo, 100% ou, por exemplo, seja 60%, que é uma senha que é extremamente segura, porque eu posso colocar uma senha, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, 1992, bara, ou se não, bara, um mês, bara, um dia. Então, se eu for olhar aqui a senha minha, ela aparentemente é uma senha bem segura. 74%. Só que eu não tenho letras maiúsculas, eu não diferencio maiúscula de minúscula, eu não atendo os meus requerimentos mínimos, que estão aqui no lado direito, eu não tenho 8 caracteres, e se eu for olhar a senha, é fácil saber que tem informações sobre a minha data de nascimento. Então, essa é uma ferramenta que eu queria mostrar para vocês. Então, vocês podem salvar ela aqui, vou mandar de novo no chat para vocês. É uma ferramenta que vocês podem usar com vocês e também com os alunos de vocês, e até com as próprias senhas que vocês definem nos celulares de vocês, para auxiliar aí, principalmente rede social e assim por diante. Por que eu comento isso com vocês? Porque é bem comum, na verdade é algo que o pessoal usa bastante, tá? Quando o pessoal não lembra a senha, usar a opção esqueci minha senha. E aí muitas vezes é utilizado qualquer senha e depois se perde essa senha. Então tomem cuidado para que, se vocês vão anotar as senhas, tomem cuidado aonde vocês deixam essas senhas anotadas. A recomendação nunca é ter senha anotada, seja em carteira, seja no computador, seja no arquivo. Existem alguns softwares que auxiliam vocês nisso, tá? Mas nunca ter senha anotada, seja na carteira, ou seja no papel, no lado do notebook, ou no lado da mesa onde você trabalha e assim por diante. Então, a gente vai iniciando e comentando um pouco com vocês sobre a questão da senha. Um cuidado que vocês devem ter também com senha, tá? A senha de vocês significa que são vocês que estão utilizando. Então, se alguém cometer algum crime ou algo do gênero, usando o e-mail de vocês, o e-mail que vocês têm, a primeira pessoa que vai ser responsabilizada são vocês, porque a conta é de vocês, a senha é de vocês e a senha é pessoal. Então, é similar a uma conta em banco. Se vocês passarem a senha para alguém e a pessoa ir no caixa eletrônico e sacar, na primeira vez que a pessoa fazer isso, ninguém vai desconfiar que seja um roubo ou algo do gênero, porque a pessoa está fazendo o processo normal, utiliza o e-mail e utiliza a senha e acessa normalmente. Então, tomem cuidado com isso aí também. Tomem cuidado para não misturar senhas de e-mail pessoal com e-mail corporativo ou de uma empresa. Então, talvez vocês tenham e-mails de professor no estado, e-mails, talvez, alguns no município também, e muitas vezes o pessoal acaba usando a mesma senha porque é mais seguro do ponto de vista para lembrar. Porém, se alguém descobrir uma das senhas, a pessoa pode acessar qualquer um dos dois e-mails. Então, tome cuidado também para nunca utilizar as mesmas senhas em mais de um e-mail ou rede social e assim por diante. E aí agora eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta que ajuda vocês nessa parte de segurança, que ela é relacionada à parte de transmissão da nossa aula. Então, quando a gente está conversando com os alunos, a gente precisa transmitir, seja o nosso áudio, ou seja, talvez um vídeo, ou algo do gênero. E aí vocês podem usar algumas ferramentas para auxiliar vocês, para saber se a internet que os alunos estão usando é boa. Então, uma das ferramentas que vocês podem utilizar é um velocímetro para verificar o teste da conexão de internet de vocês e dos alunos. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem, por exemplo, criar um formulário no Google Forms que pede para os alunos, informe qual a velocidade da sua internet e como o aluno acessa a internet, e aí depois disso pedir para o aluno responder. E aí ele pode usar essa ferramenta, clica aqui no testar agora, e ele vai verificar qual é a velocidade da internet de vocês, ou no caso do aluno, da internet que o aluno tem. E aí, o que isso muda para vocês? Muda que, dependendo da velocidade de acesso do aluno, a gente tem que ter estratégias diferentes para conversar com ele. Então, se o aluno tem uma internet, por exemplo, de 5 mega, 2 mega, 1 mega, dificilmente ele vai conseguir ver um vídeo. Dificilmente ele vai conseguir assistir uma videochamada ou algo do gênero. Então, é uma ferramenta que vocês podem utilizar com a finalidade de conseguir ter um diagnóstico de como os meus alunos acessam a internet, se eles usam um computador ou se usam um celular, e qual tipo de internet tem e qual a velocidade. E aí, com base nisso, a gente consegue montar as aulas daquela turma, e já para aquele aluno que a gente sabe
que não tem um acesso tão bom de internet, a gente pode pensar numa estratégia um pouco diferente para que ele participe da aula também. Essa aqui é uma outra ferramenta que vocês podem utilizar com a finalidade de saber qual a velocidade de internet. Então, caso vocês queiram também, vocês podem usar aí no computador de vocês, é só vocês digitar, acessar o site do RJNet, clicar em testar agora, e depois disso, vai ter uma opção aqui para vocês, para iniciar o teste. E aí ele vai verificar qual a velocidade que vocês têm em casa. Então, agora mais 2 minutos aí, eu vou pedir para vocês acessar esse site, e depois digitar aqui no chat qual a velocidade que vocês conseguiram alcançar nesse caso aí. Então, mais 1 minutinho, 2, para vocês fazerem esse próximo teste aí. Pessoal, algum de vocês conseguiu utilizar aí o velocímetro? Se puder registrar para nós aí só a velocidade que alcançaram, aí a gente já continua também. Pessoal, continuando então, nós vamos para o nosso próximo exemplo para comentar com vocês. E aí um outro cuidado que vocês têm que ter quando vocês trabalham com os alunos, nesse caso aí, por questão de segurança, para que a gente evite que a gente tenha surpresas numa aula, numa live ou algo do gênero, além de nós termos uma senha de qualidade, uma senha boa, e também que essa senha, ela tem informação, não tem informações pessoais, no caso de vocês, lembrem de não utilizar a mesma senha para conta pessoal e para conta que vocês usam na escola, seja municipal ou seja estadual. Lembrem também de verificar qual a velocidade de acesso à internet, caso vocês não tenham, caso o aluno não tenha uma velocidade muito boa, vocês podem ter surpresas durante uma aula que vocês tenham com os alunos, e talvez vocês tenham que mudar totalmente a aula de vocês. Então, talvez vocês imaginavam que ia ser tudo tranquilo a aula, porém vocês verificaram e os alunos têm uma velocidade de acesso à internet baixa, e daí vocês acabam tendo que mudar a estratégia durante a aula. Então, por isso, no uso do RJNet também. E aí, o que eu queria comentar com vocês também é que, quando vocês utilizam
um celular, um computador, um notebook, para vocês fazerem uma transmissão ao vivo, que vocês tomem cuidado com as informações que vocês vão passar nessa live. Então, algumas situações que vocês podem tomar cuidado aí. A primeira delas, quando vocês acessam o Google, vocês fazem buscas na internet. E toda busca que vocês fazem, ela fica salva no computador. Então, muitas vezes pode acontecer de vocês fazer uma live ou fazer uma transmissão ao vivo e talvez na hora de fazer um teste com os alunos aparecer informações pessoais de vocês. Então, sempre tomem cuidado para verificar se vocês estão usando a conta pessoal ou a conta corporativa de vocês. E aí vocês tomem cuidado para não acabar utilizando elas em casa também. Então, por exemplo, eu tenho uma conta pessoal minha do Gmail e eu tenho uma conta do Senai. Eu devo usar a minha conta pessoal no meu celular, em casa, quando eu não estou trabalhando e assim por diante. Então, vou fazer, por exemplo, vou acessar um banco ou algo do gênero. Eu não uso a conta do Senai, eu cadastro com a conta pessoal. Eu vou usar uma outra plataforma que eu vou utilizar para uma aula, talvez. Então, se eu vou usar durante o horário de serviço, se eu vou usar para trabalhar, para montar aulas, usem a conta de professor de vocês. Mas agora, se não tem a ver com a aula ou com a atividade que vocês desempenham na escola, usem a conta pessoal, para vocês não misturar essas informações. E aí, o que pode ajudar vocês também nesses momentos, deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Aí o pessoal está comentando sobre a velocidade, então o Cristiano tem velocidade de 3.5 megabit, Muriel 9.62 megabit de download e 5 de upload. E aí quando vocês vão fazer esse uso, deixa eu abrir um outro navegador para mostrar para vocês. E aí agora eu vou compartilhar minha tela com vocês também. Acho que não foi. Deixa eu tentar de novo aqui o compartilhamento. Acho que agora foi. Então, está compartilhando a minha tela com vocês. E aí, o que vocês podem fazer nesses casos aí? Quando vocês estão utilizando, por exemplo, fazendo uma aula com os alunos, aqui eu estou usando, por exemplo, aqui eu estou fazendo um teste onde eu fiz algumas buscas na internet usando a conta de professor que eu tenho. Então, em vez de eu usar a minha conta pessoal, eu usei a minha conta do Senai para mostrar aqui para vocês. Então, imaginando que eu vou dar uma aula para os alunos e eu vou mostrar para eles o que eles têm que buscar no Google. Por exemplo, ao clicar aqui, percebam que ele já mostra para nós algumas informações. E aí pode ser que algumas informações que apareçam aqui não tenham relação nenhuma com a aula. Ou algumas informações que apareçam aqui, talvez vocês não queiram que os alunos vejam esse tipo de informação. Então, muitas vezes é algo pessoal de vocês, que talvez vocês usaram para fazer uma pesquisa, e vai aparecer nas aulas de vocês também. Então, esse é um cuidado para vocês terem na hora que vocês utilizam, de se eu vou trabalhar com algo para a escola, para minha profissão, para minha função atual, usem o e-mail que vocês têm na escola, ou que vocês utilizam profissionalmente. Agora, por exemplo, eu vou fazer uma busca aqui. Vamos supor, painel, pegar o exemplo de um carro aqui, HB20X, por exemplo. Imaginem que eu tenho um HB20X, que não é a situação, e eu bati o carro e quero comprar um painel. Beleza. Só que se eu fazer a busca usando o e-mail que vocês têm na escola, quando vocês vão ter uma live com os alunos e vocês vão pesquisar, percebam que vai aparecer aqui para eles também. Então, talvez vocês não vão, durante a live, falar disso para os alunos. Só que na hora que vocês vão usar a ferramenta, vai aparecer. Então, esse é um cuidado para vocês ter também, de usar as contas de acordo com a necessidade e com o que vocês estão precisando usar no momento. Então, sempre tomem cuidado para não usar conta pessoal em coisa de trabalho e conta de trabalho em algo pessoal de vocês. E aí, o que vocês podem fazer também é que, no momento que vocês vão fazer uma live, tudo que vocês acessaram de sites e assim por diante ficam salvos aqui no histórico de vocês. Então, tudo que vocês acessaram está aqui. E aí, muitas vezes, acontece algo bem parecido com o que eu estava falando, tá? A gente vai falar nesse caso aqui, eu fiz um exemplo, tá? Um painel de um carro para comprar.
Porém, no momento que eu vou digitar algum site aqui para eles acessar, por exemplo, tá? Vamos supor que eu queira acessar o site do Senai. Eu começo a digitar e vocês começam a perceber que já começam a aparecer várias opções aqui na tela. Então, por mais que eu estou digitando Senai, percebam que ele vai aparecendo sugestões para vocês. Tudo isso veio de buscas na internet usando aquela ponta de e-mail. Então, algo que vocês podem fazer para que durante as aulas de vocês não apareçam informações do histórico de vocês no computador, é sempre limpar os dados do navegador antes de começar uma aula. Como que vocês fazem isso? Vocês têm 3 teclas aí no computador de vocês, que é o Ctrl, o Shift e o Delete. Se vocês apertam ele mostra ele vai limpar os dados de navegação. Tá? Então, caso vocês estão usando o Chrome, por exemplo, vou abrir de novo aqui, eu vou mandar o link para vocês, tá? Então, caso alguém utilize o Chrome, normalmente, só acessando esse link que eu mandei aí, já vai abrir a opção para limpar os dados do navegador. E aí aqui vocês podem limpar informações, por exemplo, da última hora, das últimas 24 horas, ou, por exemplo, de todo o período. E aí vocês escolhem o que vocês vão querer excluir. E aí, depois disso, vocês pedem para limpar os dados. Quando vocês clicam em limpar os dados, ele vai limpar essas informações e não vão aparecer mais. Então, isso ajuda bastante vocês nisso aí. Um outro exemplo que vocês podem utilizar também, os navegadores de internet, quando vocês clicam para abrir uma nova guia, eles têm, alguns deles, tá? Vou usar aqui no Google. Se vocês pressionam um atalho Ctrl Shift N, ele vai abrir uma aba de navegação em modo anônimo. Ou seja, dessa forma ele não vai salvar as informações de vocês. Então, o que vocês acessam de sites, o que fica salvo dos sites, assim por diante, não vai aparecer. Por exemplo, o que são esses cookies e dados de sites? Quando vocês vão acessar a internet, vocês muitas vezes aparece uma promoção, uma propaganda, e vocês clicam nela, essa promoção, essa propaganda veio de um cookies de dados de sites da internet. Então, talvez vocês acessaram um site e apareceu uma informação embaixo. Deseja aceitar ou continuar. Se vocês pedem para aceitar ou continuar, muitas vezes ele salva as informações que vocês utilizam, e aí, num outro momento que vocês acessam o site, por exemplo, aqui, ó, vou fazer um exemplo já para mostrar para vocês. Site do RJNet. Percebam o que vai aparecer aqui. Quando eu vou acessar o site, começa a aparecer algumas informações aqui, ó, do Vimeo. Essas informações aqui aparecem porque o site do Vimeo, ele pegou informações de navegação, que quando eu usei o site do Vimeo, eu cliquei em OK, que eu queria usar o site. Em contrapartida, ele coletou algumas informações minhas de acesso, e aí, em alguns sites, começam a aparecer esse tipo de propaganda. Tá? Então, vem dessa questão dos usos dos cookies e dos dados dos sites. Tá? Então, esse é um outro cuidado para vocês. Sempre lembrem, vocês estão utilizando o computador, estão utilizando o notebook. Se vocês querem garantir que não tenha nada de informação pessoal de vocês aparecendo, sempre tomem cuidado para verificar qual e-mail tu está usando no momento para fazer uma pesquisa, para fazer um cadastro no site ou algo do gênero. E também tomem cuidado na hora que vocês estão compartilhando a tela, para que vocês acabam mostrando tudo que tem no computador de vocês, desde senha, quantidade de caractere e assim por diante. Um outro cuidado que vocês devem ter também para evitar esse tipo de surpresa é, alguns celulares vocês conseguem configurar para que esses celulares eles tenham uma senha, aquela senha através de um PIN, que pode ser um número, ou senão também a senha através de um padrão para desenhar na tela. Sempre tomem cuidado, porque se vocês usam o padrão, por exemplo, de desenhar na tela, com o tempo, se vocês vão olhar na tela do celular de vocês e olhar contra a luz, vocês vão perceber que vai ser possível ver qual o padrão que vocês utilizam. Então, a única forma de saber isso é pegando o celular de vocês e olhando ele contra a luz com a tela desligada. Vocês vão perceber que dependendo como vocês ajustam o celular, olhando ele contra a luz, vocês vão perceber que é possível ver qual o caminho que vocês fizeram para digitar a senha que desbloqueia o celular de vocês. E aí, muitas vezes, vocês deixam o celular de vocês em cima da mesa ou algo do gênero, e isso pode acontecer. Então, muitas vezes eu deixo, por exemplo, deixo o celular em cima da mesa e estou trabalhando, ou eu saio do meu local onde eu trabalho. Muitas vezes a pessoa não precisa nem abrir o celular, nem ligar o celular, somente olhando para o celular já é possível saber qual é a senha.
E com isso vocês acabam abrindo uma brecha de segurança, que alguém pode, em algum momento, talvez, pegar o celular de vocês ou mexer no celular de vocês. E muitas vezes isso pode acontecer em casa, tá? Então, eu já tive experiência com uma afilhada minha, que ela olhou para o celular, eu desbloqueei o celular do lado dela, logo depois ela falou que ela já sabia qual a minha senha. E ela viu uma vez eu desbloqueando o celular. Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter de segurança, porque depois, se alguém posta alguma coisa com o nosso celular, com a nossa conta, com o nosso Facebook, com o nosso WhatsApp, se entende que foi vocês, e não que alguém utilizou o celular de vocês para isso, tá? Então, essa é uma outra dica para vocês, quando vocês fazem o uso do celular, ou talvez deixem ele próximo ao computador. Pessoal, até aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer contribuir com alguma informação que talvez já percebeu e que conseguiu proteger melhor a sua senha que utiliza para trabalhar? Pode falar, Gorete. Gorete, boa pergunta, tá? Como que você faz para ver se um site é confiável? Pessoal, algumas informações que vocês devem tomar cuidado, tá? Deixa só eu compartilhar minha tela com vocês. Um dos cuidados que vocês devem ter. Vocês devem tomar cuidado principalmente quando vocês recebem algo no e-mail. Até um assunto que eu deixei aqui elencado para falar com vocês após esse nosso tempo aí de conversa. Por exemplo, existe um tipo de ataque que acontece na internet, que o nome dele é ataque de phishing. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu escrever aqui para vocês, tá? Então, o que é esse ataque de phishing? Ataque de phishing, a palavra phishing que significa pescando, tá? Então, são ataques que vocês podem sofrer na internet, aonde vocês recebem, por exemplo, um e-mail. Você foi escolhido. Clique aqui e receba seu cupom de desconto. E aí, muitas vezes, a gente não toma cuidado e isso é um tipo de ataque de phishing. Quando você clica no link, você autoriza as pessoas a ter acesso ao seu computador. Ou ele instala um vírus no computador. Ou ele fica monitorando o que você está fazendo na internet. Então, tomem cuidado nesse tipo de e-mail. Caso vocês receberam um e-mail, vocês nunca entraram num site ou algo do gênero. E aí, algumas dicas que eu utilizo quando eu vou acessar um site, tá? A primeira delas, tá? Quando vocês acessam um site, por exemplo, tá? Esse site aqui que eu estou usando agora, testedesenha.com.br. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vocês percebem algumas informações, tá? A primeira delas que a gente deve tomar cuidado. Se ele tem um protocolo HTTPS. Então, esse aqui é um protocolo de segurança que existem nos sites. Os sites com HTTPS, eles têm uma segurança maior do que os sites que começam só com HTTP. Outra forma que vocês podem tomar cuidado quando vocês acessam, tá? Quando vocês acessam um site, aqui no lado ele mostra sempre um cadeado onde vocês têm informações do site. E aí ele tem esse tal de certificado. Esse certificado é um certificado de segurança que o site tem. E eu posso clicar nesse certificado para verificar quando ele foi emitido e até quando ele é válido. Então aqui eu tenho nesse site, tem um certificado de segurança nesse site aqui. E aí ele tem a questão de criptografia e assim por diante. E aí ele diz para qual site que foi emitido esse certificado
quem emitiu o certificado e quando ele começou a valer e até quando ele vale. E aí aqui vocês têm informações sobre quem declarou que esse certificado, que esse site é seguro. Uma outra forma que vocês têm de ver isso, tá? Vocês falaram num site de compras, tá? Por exemplo, imagine que vocês vão usar um site como o Netshoes. Muitas vezes o pessoal faz o quê? Esse é um cuidado que vocês têm que ter. Digita o seguinte na internet, Netshoes, e pressiona um Enter. O que vai acontecer com isso? Ele vai mostrar para vocês algumas opções que tem, que aparece a palavra Netshoes, mas nem sempre quer dizer que é o site Netshoes. Tá? Então, é o que está acontecendo aqui com nós. Tá? Então, percebam, por exemplo, tá? Quando eu vou passar o mouse em cima da opção, vocês conseguem perceber que aqui no canto inferior esquerdo da tela, aqui próximo ao menu iniciar, aqui no canto inferior esquerdo, ali no lado de tênis feminino, ele mostra para vocês aí um link que aparece ali, ó, https://netshoes.com.br. O que isso quer dizer? Que se eu clicar nesse site, eu vou para esse endereço que aparece embaixo. Percebam que o mouse ele troca o sentido dele. Antes ele tem uma seta, quando eu vou em cima dele, ele mostra que é um link, ele mostra o símbolo de uma mão. Então, quando isso acontece para vocês, isso quer dizer que vocês conseguem saber ali embaixo que site vocês vão acessar se vocês clicam aí. Então, esse é um cuidado que vocês podem ter, que é bem simples, tá? Mas que ajuda bastante, tá? Então, por exemplo, se eu clicar nesse link, aonde eu vou? Lá embaixo aparece para vocês, www.facebook.com/netshoes. E aí aparecem outros também, Wikipédia e assim por diante. E aí, se eu for acessar o site da Netshoes, um exemplo, tá? Eu vou abrir ele. Percebam que ele tem um certificado de segurança aqui em cima, que eu posso clicar nele. E aí ele mostra aqui para nós o certificado, tá? Então aqui também tem a questão do certificado de segurança, os detalhes desse certificado. E eu também consigo saber quem foi que declarou esse certificado aí, que no caso foi a GoDaddy. E até quando ele está válido, até dia 9/8/2021. Se eu for verificar ali também naquele cadeado que aparece, a gente consegue saber quais os cookies que estão em uso. Então, esses cookies são aqueles que depois podem aparecer em outros sites para vocês com informações, como anúncios, propagandas e assim por diante, tá? Então, caso vocês acessem muitos sites de compras e assim por diante, pode ser que com o tempo vocês tenham bastante cookies aparecendo nos sites que vocês acessam. São propagandas que aparecem do nada. Então, para fazer isso, tem que lembrar de limpar o histórico antes, que daí vocês garantem que não aparecem nada de promoção de compra e assim por diante. Então, uma forma de você ver se o site é seguro é pelo certificado que aparece aqui. E nos sites de compra, principalmente, lá no fim da página, vamos descendo aqui. Vou ver se ele vai aparecer nesse caso aqui. Nesse caso do Netshoes, ele não aparece, tá? Tem alguns sites que ele mostra a questão de alguns selos de segurança, tá? Então, deixa eu só abrir um outro site aqui, por exemplo, Americanas. Aqui, ó. No caso da Americanas, ele apareceu. Deixa eu só atualizar a página para mostrar para vocês. Se eu for lá no final da página, tem uma opção aqui, mais informações, e aí ele tem um selo de segurança. E aí eu posso clicar nesse selo, e aí ele mostra para mim informações de quando o site foi editado. Então, o site editado foi americanas.com.br, qual a razão social, qual foi a última busca de vulnerabilidades e assim por diante. E quando foi comprovado segurança. Então, essa é uma outra ferramenta que vocês podem utilizar, que é quando aparece o selo site blindado. Aí vocês clicam em cima do site, ele vai mostrar esse site aqui para vocês com as informações do teste que foi feito. E aí, antes, quando eu falei para vocês dos cookies, é exatamente o que está aparecendo agora. Eu acessei o site da Americanas. Percebam que aparece aqui embaixo. Americanas e os cookies. A gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa política de privacidade. Você não tem um botão não aceitar. O único botão que aparece é continuar e fechar. Se eu clico nessa opção,
eu continuo navegando normal no site, mas vai ter situações que talvez numa aula online ou algo do gênero comecem a aparecer anúncios na tela, e aí muitas vezes o que vocês estão buscando para compra, seja um celular, seja um carro, seja qualquer outro item, vai aparecer na live que vocês vão estar fazendo também. Goretti, era essa a tua dúvida? Beleza. E pessoal, e aí agora indo para a nossa parte final, tá? Os nossos últimos 7 minutos, eu vou comentar com vocês algumas coisas que a gente deve tomar cuidado nessas nossas aulas, tá? Quando a gente vai trabalhar com essas aulas online, um cuidado que a gente deve ter principalmente eu comento que a interação ela é similar a tempo. O que interação é similar a tempo? A interação, quando a gente vai ter uma aula online, para a gente evitar uma surpresa de um aluno que não está acessando, de um aluno que não está acompanhando a aula, de um aluno que muitas vezes não está fazendo nada e só está com o computador ligado, a gente tem que lembrar que a gente tem que buscar, quanto mais longa for a nossa aula, mais diferente aquela aula tem que ser. Então, se eu for utilizar uma aula e eu ficar a tarde inteira falando com a turma, a probabilidade de talvez alguém não estar acompanhando a aula, ou que eu não consiga saber se um aluno está participando, é alta. Quando a gente utiliza estratégias diferentes, como vocês já viram aqui no treinamento, usar um formulário, usar um tipo de questionário gamificado, usar no momento da aula fazer uma videochamada, no outro momento compartilhar um vídeo, no outro momento fazer um documento compartilhado, a gente consegue evitar que a gente tenha uma surpresa, por exemplo, de um aluno que simplesmente não está acompanhando a aula e só está com o computador ligado, e muitas vezes isso acaba gerando, o aluno acaba tendo sono e o aluno acaba dormindo na aula. Então, isso é uma situação que pode acontecer, e para isso a gente sempre orienta de diversificar a aula o máximo possível. Quanto mais longa a aula, mais coisas diferentes a gente deve conversar com eles durante a tarde. Coisas diferentes que eu digo é no sentido de estratégias diferentes. Não só falar, talvez vai ter que falar, em algum momento vai ter que aparecer o vídeo, de repente vai ter que ter um questionário, de repente vai ter que ter uma atividade diferente, de repente fazer uma chamada num horário diferente, ou senão muitas vezes chamar os alunos durante a tarde, aleatoriamente, para comentar sobre um assunto, e assim por diante. Então isso também ajuda nós, no momento de uma aula, para que a gente não tenha uma surpresa de um aluno que não está acompanhando a aula, e no momento de uma avaliação ele tem um rendimento baixo. E aí vocês podem utilizar um outro site que eu vou mostrar agora para vocês, que se vocês vão pesquisar na internet, o nome dele é Interland. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é um site feito pelo Google, e esse vocês podem utilizar com os alunos, tá? Então esse Interland que eu estou passando para vocês, ele é um site bem simples, tá? Deixa eu até compartilhar a tela aqui com vocês. Que ele tem de uma forma gamificada, de uma forma interativa, a função de orientar as pessoas quanto ao uso da internet, seja nos seus dados pessoais, seja no acesso que elas fizeram e assim por diante. Então aqui ele vai carregando o site e aí ele vai ter alguns objetivos para o aluno ir fazendo. Então vocês conseguem, por exemplo, saber se o aluno consegue escolher o que ele quer fazer primeiro, e aí conforme ele vai tendo tempo, ele vai preenchendo os outros objetivos, tá? Então, essa é uma ferramenta que a gente pode utilizar com eles, com o intuito deles conhecer um pouquinho sobre a internet em si. Então, essa é uma ferramenta bem interessante, tá? Caso alguém queira utilizar, é uma ferramenta que a gente pode passar para os alunos, para que eles conheçam um pouco isso, tá? Então, ela é uma forma um pouco gamificada, que a gente pode aplicar até com adultos, mas também com aquelas crianças menores, para que eles consigam entender um pouco que tem que tomar cuidado com a senha que tem, com o site que acessa, com o que usa, o horário que usa, não clicar num e-mail que não era para você receber. Então, por exemplo, eu não comprei numa loja e recebi um anúncio daquela loja com um cupom de desconto. Então, devo tomar cuidado com isso, porque pode ser um ataque de phishing. Então, esse site do Interland vocês podem utilizar para vocês fazer, para os alunos fazer, que lhe orientem no acesso seguro aos sites na internet. Então, esse é um site que vocês podem utilizar também. E o último item que eu queria comentar com vocês, que eu deixei anotado aqui, que por mais que seja algo simples, tá? É sempre bom a gente levar em consideração, mandei o link para vocês do YouTube, tá? Esse é um vídeo que vocês podem acessar depois, é que a gente tome cuidado, principalmente nós e os alunos,
com o local onde a gente está fazendo a nossa live. Esse local tem interferência de ruído, tem interferência de luz, tem interferência da câmera, pode ter pessoas passando, pode ter alguém conversando, e assim por diante. Mas uma surpresa que pode acontecer, que muitas vezes não está aparecendo na live, é a postura que a gente tem. Então, muitas vezes, uma live sentado no sofá, uma live com o notebook em cima da cama, uma live com o notebook em cima da mesa numa cozinha, uma live com o notebook numa mesa, mas a cadeira é muito baixa. Então, esse vídeo que eu mandei para vocês no chat é um vídeo que simplesmente comenta sobre alguns cuidados referente a acompanhamento de aulas online, tanto para alunos quanto para professores. Então, essa é mais uma dica para nós tomar cuidado aí mais a parte de saúde, seja nós, professores, ou os nossos alunos. Quando a gente está na live, a gente não percebe, mas talvez a nossa postura está totalmente errada. Postura que eu digo, a forma como a gente utiliza o notebook, a altura do notebook, a altura da tela, e a cadeira que a gente utiliza e assim por diante. Pessoal, então o que eu queria comentar com vocês, deixa eu até comentar aqui com a câmera. Pessoal, o que eu queria comentar com vocês hoje à tarde era isso, tá? Basicamente era que a gente passasse para vocês algumas informações referentes à segurança, para que a gente conseguisse evitar surpresas numa live. Então, isso que eu busquei passar para vocês. No primeiro momento, a gente focou em tirar as dúvidas de vocês, e após isso a gente foi conversando, tá? Então, esse foi o objetivo da nossa aula de hoje, comentar mais algumas questões de segurança, que provavelmente alguns professores não comentaram com vocês, que a gente deixou para tirar dúvidas por causa do tempo da nossa aula, da nossa live, que é de apenas 1h30. E aí, com base nisso, a gente ter as perguntas de vocês, dúvidas de vocês. Pessoal, eu espero ter auxiliado muito vocês. Eu peço desculpas se eu não conseguir responder alguma dúvida de vocês, mas as dúvidas que foram aparecendo no chat eu fui respondendo também. Qualquer dúvida que precisar, a gente está à disposição de vocês. Eu desejo a vocês aí uma boa semana, um ótimo treinamento durante essa semana e até a nossa próxima live. Muito obrigado a todos e até mais.